mensagem. Ô Rafael, eu queria voltar no assunto que o Cláudio, ou o Léo, não sei mais quem foi, falou anteriormente, que é da venda do shopping. O Léo, foi o Léo. O nosso querido Léo Figueiredo. Muita gente não entende a matemática financeira do processo. Queria que você explicasse. Que o Atlético consegue pagar com isso. Porque não vai pagar 200 ou 300 ou 400. Vai trazer para uma negociação e, acredito eu, vai chamar o credor e falar o seguinte: meu amigo, eu tô te devendo. Você já não recebeu há alguns anos. Pela lei da SAF, você pode ficar aí mais 10 anos sem receber. Vamos trazer essa dívida para uma negociação e se eu te devo 10, vou te pagar 4, vou te pagar 5, vou te pagar 6, né? A engenharia financeira possível. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Rafael, e o que pode significar o impacto na diminuição da dívida do Atlético e de quanto hoje é essa dívida do Galo. Vamos lá, João. A matemática, eu diria que ela é simples. O Galo recebe atualmente por volta de 7 milhões por ano com o contrato de arrendamento do Diamond Mall. A partir de 2030, o Galo passa a ter 50% da receita do shopping, tá? Essa é a receita líquida, né? Essa receita líquida atualmente é por volta de 50 milhões de reais. Então, em 2030, o Galo passará, caso ele continue com o shopping, a receber 25 milhões por ano, né? Então, hoje a gente recebe 7, daqui a 8 anos a gente passará a receber por volta de 25 milhões por ano. O shopping, sem entrar no mérito aqui do valor exato da venda, a gente acha muito possível que a gente consiga reduzir a dívida do clube em mais de 400 milhões de reais. E essa dívida de mais de 400 milhões de reais, ela nos custa hoje, se a gente imaginar uma Selic de 11%, mais o que o banco cobra acima da Selic, ela nos custa por volta de 60 milhões por ano. Então a matemática hoje a gente recebe 7, né? E vamos receber 25 milhões de reais lá em 2030, e caso a gente faça, né, caso que o conselho entenda que o shopping tem que ser vendido, a gente vai deixar de pagar esses 50, 60 milhões de juros por ano. Então é 7 lá na frente, 25 contra 50, 60 milhões de juros por ano. Então, matematicamente falando, manter o Diamond Mall, que é um belo de um patrimônio, que foi muito importante para a história do clube, né? Mas manter o Diamond Mall, o Galo sendo dono do Diamond Mall daqui para frente, financeiramente não faz nenhum sentido. Mas essa é uma escolha do conselho, tem que avaliar não só o aspecto financeiro, de repente o conselho acha que é importante que o Galo tenha um shopping, e obviamente tendo um shopping, essa diferença dos juros em relação ao que a gente recebe, é claro que a gente não vai ter a mesma capacidade de investimento no futebol, isso é matemático, mas se o conselho entender que é mais importante a gente continuar com 50% do shopping ao invés de ter um pouco mais de capacidade ou muito mais capacidade de investir no futebol, o conselho é soberano, né? Eu, como conselheiro, como atleticano, é a minha opinião, né, em função desses números apresentados aqui agora por mim, que não tem muito sentido a gente continuar sendo dono de shopping, né? Já que o nosso propósito é jogar futebol, é ganhar título, é ser competitivo no futebol. Eu fiz uma conta aqui de padaria, totalmente de padaria, longe de ser uma conta financeira, mas para exemplificar, que o Rafael fala em diminuir a dívida em 400 milhões. Na hora que você diminuiu a dívida, você deixou de pagar os juros em cima daquela dívida. Então, além disso, você também tem aquilo que você deixará de desembolsar em juros nos anos para frente. Então, nessa conta, chegando até 2030, por exemplo, seriam mais 7 anos,
Se a gente colocar que os juros da dívida diminuiria de 60 milhões ano para, por exemplo, caindo 20 milhões ano dessa dívida, só nisso nós já estamos falando em mais 140 milhões de reais, né? É mais ou menos isso, não em números exatos, é claro, mas disso que a gente está falando, 400 direto e mais pelo menos 140, sei lá, 200 milhões ao longo prazo do que deixará de pagar de dívida. O João, até um pouco mais, né? No nível atual do Selic, a gente debelar 400 milhões de dívida, da dívida de forma imediata, os juros vai cair 50 milhões por ano, né? O número que eu falei agora há pouco. Então, em 8 anos, a gente está falando de 50 milhões vezes 8, 400 milhões. Mais os 400 milhões, acaba virando uma transação, né, de 800 milhões de reais. É muito dinheiro e a gente, como família, a gente fez um esforço muito grande nos anos de 2020 e 2021 para fazer essa transição para um Atlético sustentável, competitivo. Contratamos atletas caros, atletas de muito bom nível, né? Mas daqui para frente o Atlético ele tem que caminhar com as próprias pernas. Então eu diria que o Conselho tem uma decisão muito importante para ser tomada no ano de 2022 e, na minha opinião, caso o Conselho opte pela venda do Diamond Mall, o clube continuará sendo um clube dessa primeira prateleira, um clube que conseguirá continuar brigando com os 2, 3 clubes que terão mais receita, que vão estar sempre lá em cima. Né? Agora, se a gente não vender o Diamond Mall, realmente a situação ela fica muito mais dura. Ô Rafael, quando que vocês pretendem apresentar essa proposta ao Conselho? Vitor, os estudos já estão muito avançados, tá? Isso deve ser discutido ao longo do mês de maio, mas ainda não tem uma data para votação, né? Eu acho que no primeiro semestre é possível que o Conselho avalie o tema e opte pela venda ou não, né? Então estamos falando de algo que está muito próximo, né? Estamos falando de agora, 2, 3 meses o Atlético pode definir essa questão, né? A minha conta de padaria, João, é simples. Se em 8 anos o Atlético se livra de pagar 50 milhões por ano, como disse o Rafael, 400 milhões. Se o Galo quisesse, ele podia comprar outro shopping. Só com o que ele paga de juros, é um absurdo. É uma conta muito simples. É muito benéfico para o Atlético, né, vender o shopping para não só investir no futebol, mas pagar 60 milhões de juros por ano. É um absurdo. É isso mesmo, Léo. E é importante que, caso o Conselho entenda que a venda tem que ser feita, vai ter uma empresa auditando que vai controlar todo o recebimento dessa venda, para de fato a venda ser usada para debelar a dívida e não para poder trazer um atacante, né? O atacante você traz no outro ano pagando menos juro, mas de cara a gestão do recurso ela será integralmente usada para pagar a dívida e que fique claro que a dívida com a família, né, com a nossa família, ela não vai ser paga, uma dívida que não tem prazo para ser paga, é a última dívida da fila, né? Uma dívida que não tem juros e que não será paga com recurso da venda do Diamond Mall. Será paga só a dívida onerosa, é a dívida que sobrecarrega o clube há tantos anos.